Galera, valeu demais pelos 460 mil inscritos, vocês são demais, sério. Mas não vamos parar por aqui, hein? Bora chegar, galera, aos 500 mil inscritos, então dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 3.006 likes. E agora, bora lá! The New Gate, um aclamado MMORPG de nova geração, onde uma tecnologia nunca antes vista proporciona aos jogadores explorar um vasto mundo como se fosse real. Ao escolher entre as raças humano, elfo, fera, dragonir, pixie, anão ou lorde, os players poderão se juntar aos amigos numa aventura, onde você pode derrotar poderosas criaturas, acumular fortuna sem fim através do comércio, ou se tornar um ferreiro e criar armas lendárias. Seja o que for, tudo que você imaginar estará ao alcance de New Gate, um MMORPG disponível no mundo todo. Porém, apesar da promessa tentadora, certo dia o The New Gate se tornou um jogo literalmente mortal, e desde então não é possível sair do jogo, e morrer lá dentro era morrer de verdade no mundo real. Shin, o jogador mais poderoso desse RPG, conseguia garantir sua sobrevivência através da sua vasta habilidade, na esperança de um dia dar um fim nesse game macabro. Acompanhado pelo seu grupo de mais 3 jogadores, Shin explora os 4 cantos desse mundo virtual e enfrenta chefões cada vez mais perigosos, e dispostos a acabar com a vida dos humanos presos nesse lugar. Em um desses dias de aventura, Shin se deparou com Origem, o guardião do portão, e mesmo depois de cortar as asas do monstro, ele se recuperou completamente. Se concentrando em não permitir essa regeneração, o guerreiro usa seu ataque de aço para abalar o oponente, ganhando margem para aplicar vários golpes que quase garantiram a vitória. Porém, Origem continua se curando. Logo, o humano usa a dança da lâmina do luar para tornar sua espada uma fonte de poder inigualável. Então ele acerta a criatura uma última vez e derrota Origem, o guardião do portão. Com a vitória, Shen conquistou os títulos Quebrador de Limites, o Realizador e o Libertador, além de ganhar a chance de deslogar do jogo. Verificando sua lista de amizades, ele vê que todos os seus amigos estavam finalmente saindo do jogo 1 a 1, até que ele sobra por último e dá adeus ao New Gate. Mas na hora que ele ia sair do jogo, um portão se abre na frente dele, jogando o garoto em um lugar desconhecido. Ao tocar uma pétala, ele nota que esse lugar parece real demais para ser virtual, mesmo com o avanço da tecnologia VR. Olhando seus atributos, ele descobre que todos estão acima de 2000, mesmo que o limite seja de 999. Ainda assim, ele não via a hora de ir embora, porém o botão de deslogar tinha sumido do menu. Ao ver se seus amigos tiveram que voltar, o garoto nota que nem conexão com a internet ele tinha, portanto aquele mundo era de fato real. Diante disso, o rapaz dá uma breve surtada, mas logo se recompõe para resolver a situação. A primeira atitude do Shin é usar seu item que leva ele onde sua base ficou registrada, e ao seguir o caminho indicado pelo pássaro mágico, ele encontra muralhas de uma cidade que nunca tinha visto. Ainda assim, ele consegue encontrar sua casa depois de um longo tempo, e lá tinha uma elfa em apuros porque alguns capangas estavam atrás da mestra dela. Para arrancar informações, eles levam a elfa embora, porém um porco selvagem gigante surge do meio da floresta e coloca os homens para correr. Quando a fera ia acabar com a elfa, Shin destrói a criatura e nota com isso que ele é capaz de ajustar o poder das magias que quer usar, e aparentemente o peso do ataque físico volta para ele. Mais tarde, a elfa agradece por ter sido salva e se apresenta como Tierra Lucien. Sua mestra, a quem aqueles homens estavam atrás, se chama Shkeni Raizar e é subgerente do Santuário da Lua. Logo, Shin se lembra dessa elfa com cabelo prateado até a cintura, porque é uma das componentes do seu antigo grupo. Após refletir que o Santuário da Lua está presente nesse mundo, Shin pergunta onde Shni poderia estar, porém a serva não está disposta a revelar a localização da mestra, uma vez que mal conhece o homem que está diante dela. Porém, como é responsável por cuidar da loja e entregar recados para a mestra, Tierra permite que Shin entregue um desses recados para Shni, e cada um deles custa 1000 jules. No entanto, o rapaz não faz ideia de que dinheiro é esse, e ele só possui jaws em mãos. Tierra questiona se ele tirou isso de alguma caixa de itens, porque apenas poucas pessoas da realeza e anciões são capazes de usar esse tipo de caixa. Além do mais, moedas jaws têm o poder de invocar feitiços, fazendo elas valerem cerca de 100 milhões de jules. Ironicamente, Shin lembra que dentro do jogo um jaw é tipo ter um centavo. Curiosa, Tierra pergunta quem é o rapaz e ele responde ser apenas um aventureiro, e que segundo as configurações dizem, sua raça é humano superior. Tierra responde que os humanos superiores foram extintos, restando apenas os comuns. Segundo ela ficou sabendo, apenas 6 humanos superiores existiram, e eles estão desaparecidos desde o dia do declínio da glória, há 500 anos atrás, um evento histórico que causou desaparecimento em massa de inúmeros seres. Nessa hora, Shin se lembra que depois de derrotar a Origem, os nomes da sua lista de jogadores iam sumindo,
E se o número daquela escala tiver sumido, então esse é um grande incidente. Ligando os pontos, o guerreiro descobre que esse mundo é aquele mundo após passar 500 anos. Depois disso, Shin oferece uma moeda Jaws para a garota como sinal de amizade, e a Elfa admira o design maravilhoso dessa moeda que tanto queria, enquanto Shin acaba analisando o design maravilhoso de outras coisas que interessam a ele. Então ele comenta que uma moeda dessa pode ser útil para a Elfa, já que essa raça usa bastante magia. Tiera descobre que sua mestra mudou sua aparência com magia ilusória, porque elfos de cabelo preto são símbolos de má sorte. Essa cor de cabelo é famosa por atrair tragédias, como os homens que atacaram ela momentos atrás. Por causa desse azar, Tiera foi expulsa da sua aldeia, até que Shni resgatou ela. Então, a mestra colocou uma barreira mística em volta dessa loja, fazendo Tiera viver em segurança pelos últimos 100 anos. Ao perguntar para ela sobre isso, Shin descobre que antes da maldição, o cabelo da garota era prata. Portanto, ele lembra que já ouviu falar de um feitiço chamado Presente Amaldiçoado. Para sorte da elfa, Shin possui a habilidade de purificar. Porém, mesmo que o feitiço tenha dado certo, nada mudou na aparência da garota, a não ser uma mecha de cabelo prateado. Diante disso, Tiera fica extremamente feliz porque ela amou ver seu cabelo original depois de 100 anos. Em seguida, Shin chama a elfa para atravessar a barreira mística e promete eliminar qualquer ameaça que venha a surgir. Assim, ela finalmente consegue ultrapassar aquele limite e caminhar livremente floresta dentro, até que ela alcança a linda vista de um campo e chora diante da imensidão do céu. De volta ao Santuário da Lua, Shin anuncia que vai visitar a próxima cidade em busca dos seus companheiros perdidos, uma vez que a cidade vizinha é o reino de Beir-Elite. Tiera entrega uma carta de recomendação que vai fazer Shin passar direto pela fila de inspeção que tem por lá. Antes da partida do humano superior, a elfa promete avisar quando a Shni voltar, e depois que atravessa a enorme fila de inspeção, ele vê que aquela carta realmente é muito útil. Andando pelas ruas do reino conhecido como Bei, Shin é levado até a guilda de aventureiros, um excelente lugar para começar a reunir informações. Lá dentro, ele pede para se inscrever como aventureiro, e a atendente pede para ele subir a escada à esquerda e seguir até o balcão. Ao fazer exatamente isso, Shin se depara com uma atendente idêntica à outra, então descobre que a moça do andar de baixo é a irmã gêmea mais velha dessa, e o nome dela é Celica. Essa garota de agora se chama Cílica. Logo ela informa que Shin deve pagar a taxa inicial e preencher a papelada. Infelizmente, o cartão da guilda só vai ficar pronto no dia seguinte, portanto o guerreiro usa o tempo analisando a sua volta e notando que existem na guilda muitas armas de ferro e cobre. Por isso a qualidade geral do jogo era melhor antes. Nesse instante, Celica chega para servir o prato que o mais novo aventureiro pediu, mas ao colocar a comida na boca, ele comenta que é difícil comer com alguém olhando diretamente para sua cara. Porém, a garota estava ali para conferir se a carta de recomendação do Santuário da Lua era realmente autêntica. Shin não se incomoda de passar por essa inspeção, mas adoraria terminar de comer antes de ir, até para evitar de encontrar o mestre da guilda logo de cara. No entanto, parece que o mestre estava logo atrás do rapaz, e era o cara que estava diante dele no primeiro balcão da guilda. Sendo assim, o homem se apresenta como Barlux Ren, e indo direto ao assunto, ele pede pro Shin mostrar a carta de recomendação que ganhou. Para conferir se é de fato original, Barlux coloca uma carta autêntica do lado dela, e como as duas brilharam, a do aventureiro não é falsa. Logo Shin avisa que foi a Tiera que deu a carta para ele, então o mestre da guilda explica algumas instruções que a elfa deveria ter passado ao entregar esse item. Barlux explica que com essa carta é possível entrar em quase qualquer país sem ter que passar pela inspeção, é aceita em todas as guildas, e no caso desse reino, ela permite marcar uma audiência com o rei. Para ter em mãos um item tão valioso, muitos roubam até matam para atingir seus objetivos maléficos, portanto Shin deve garantir ao mestre que pode proteger essa carta, caso contrário, ela terá que ser destruída nesse exato momento. Shin promete cuidar do presente dado pela Tiera para honrar o nome da elfa. Dito isso, Barlux Ren se levanta para cumprimentar o jovem e afirma ter grandes expectativas nele, mas antes de ir embora, Shin precisa ter suas habilidades testadas ali mesmo. No fim do dia, o guerreiro está exausto por causa de tanta correria, então ele planeja aumentar seu rank assim que receber o cartão da guilda. No dia seguinte, ele acorda exatamente de onde estava, por isso percebe que realmente não estava num pesadelo. Retornando para a guilda, Shin agradece Celica pela indicação de pousada, e a garota repara nas roupas novas do garoto. Ele diz que com elas fica mais livre para se mover, porém ele sabe que um aventureiro de nível inferior não deve andar com aquele equipamento chamativo de antes. Então a atendente entrega o cartão para o aventureiro e avisa que existem 9 ranks de aventureiro, SS, S e de A até G. Conclui trabalhos dá pontos para subir de rank, e os aventureiros podem aceitar trabalhos até 2 ranks superiores ao dele. Logo Shin diz que vai fazer uma missão de colher gramas Hilks, um famoso ingrediente de poção, por isso se despede e vai embora. Conforme o garoto se afastava, Celica observa que ele não
não parece muito imponente, mesmo que o Barlux tenha reconhecido ele por sua habilidade. Algum tempo depois, Shin já tá há 3 horas procurando pela grama Ryuki, até que identifica um monstro se movendo de forma estranha no radar. Em busca do monstro, Shin avista um Skullface Jack, um monstro de nível 359. Ao ver uma carruagem destruída por perto, o aventureiro nota que a movimentação estranha da criatura era porque ela estava lutando. Se lembrando dos aventureiros na guilda falando sobre um Skullface Jack fazendo várias vítimas nas redondezas, Shin resolve acabar de uma vez por todas com o monstro, porém a força e velocidade do oponente indicam que esse não será um desafio fácil. Curiosamente, a criatura era um morto-vivo carregando uma espada de elemento luz, e Shin nunca tinha visto isso antes. Ao atacar de novo, o humano não consegue causar grandes danos no inimigo, e sua espada não deve aguentar muito mais golpes. Por isso, Shin decide testar sua habilidade e desativar limite, para logo em seguida investir contra o Skullface Jack e destruir seu coração. No entanto, o garoto lamenta que a espada do esqueleto saiu voando e ele não pôde pegar, mas pelo menos ficou uma pedra preciosa de loot. Com ela em mãos, Shin passa a acreditar que esse mundo real é muito mais divertido do que ele imaginava, enquanto a espada rodopia até atravessar a janela de uma mulher chamada Rione. Após inspecionar a espada, os soldados perguntam o que fazer com ela, então a líder pede a vinda de um avaliador para determinar a composição da arma e descobrir quem jogou ela para dentro do castelo. Falando sozinha, Rione tem certeza que essa espada pertence a alguém muito poderoso. Ao retornar à cidade, Shin vê aventureiros seriamente feridos, então questiona para um soldado o que aconteceu. O homem explica que todos foram vítimas do Skullface na Floresta do Norte, e que apenas 4 dos 12 enviados sobreviveram. Na hora, Shin lembra dos cadáveres que encontrou naquele local. Além disso, o homem fala sobre uma espada que foi vista voando pela floresta até colidir com o castelo. Então ele pergunta ao Shin se ele sabe de alguma coisa, mas ele finge que não. Dito isso, o homem informa que está investigando o caso e pede informações ao aventureiro caso ele descubra algo. De volta à guilda, Shin se apresenta para Celica para fazer um relatório. Com a ameaça do Skullface Jack, foi emitido um pedido de extermínio de alta prioridade para caçar esse monstro. Então Shin mostra a pedra preciosa que coletou do esqueleto após derrotar ele. Celica fica de queixo caído e não consegue acreditar que aquele cara sozinho executou um monstro bizarro daquele. E apesar de pedir para a garota se acalmar, Shin acaba gostando dessa postura firme e assustadora da moça. Nesse instante, uma elfa chamada Els se aproxima da conversa, então Celica conta para colegas de trabalho que esse cara ali derrotou o Skullface Jack. Shin alega que não pode provar porque não trouxe o equipamento do monstro, já que não era lá grande coisa. Por outro lado, Els lembra que um equipamento Jack só pode ser adquirido por alguém rank B ou com uma pequena fortuna, por isso acha estranho um aventureiro novato meter essa. De toda forma, o jeito é examinar a pedra preciosa para ver se tem a mana do esqueleto. Segundo Els, esse tipo de monstro surge quando rancores ou apegos dos mortos se fundem com mana, e como a Floresta do Norte é muito perigosa, muitos perdem a vida por lá. Ainda assim, a mana daquela região é fraca, por isso não deveria criar monstros tão fortes. Dito isso, Shin acha estranho uma criatura nível 359 ter surgido nessa área, então as mulheres entram em estado de alerta diante da dimensão dessa ameaça rondando o reino. Sendo assim, Celica pega a pedra preciosa para determinar a força do monstro, enquanto Els tem certeza que só um rank A poderia derrotar um inimigo desse calibre. Diante disso, Shin pede pra Elfa manter isso em segredo, porque a última coisa que ele quer é chamar a atenção. Depois disso, Shin dá uma parada para comer alguma coisa, então Celica, a irmã gêmea da Celica, acompanha o garoto até uma mesa vazia, e quando serve a bebida pedida, ela pergunta se tem problema em dividir a mesa com alguém. De repente, uma figura sombria atravessa a guilda, atraindo todos os olhares para si e causando o espanto dos aventureiros presentes. Esse indivíduo carregava a lança mágica Venom, uma arma lendária capaz de rivalizar com armas mitológicas. Logo ele senta e se apresenta como Wilhelm Aves, e Shin vê que ele é um lanceiro nível 188. Aves comenta que o garoto tem um bom equipamento, apesar de ser um novato. Então Shin justifica que veio do interior e não conhece os hábitos da cidade grande. Dito isso, Aves entende porque o jovem não se assustou com seu nome. Afinal, ele é chamado de vampiro porque caça muitos mortos-vivos. Shin achava que esse apelido era por conta da palidez do lanceiro, e esse comentário faz todos da guilda questionarem a sanidade do novato. Aves acha graça da estranheza do garoto, e logo revela que o apelido se deve à habilidade de drenagem da lança, que consome a força vital da vítima e a transfere pro usuário. Nesse momento, Celica chega para servir os 2 pratos, e os 2 guerreiros concordam que comer é melhor que falar. Depois do almoço, Shin coloca os pés numa biblioteca depois de muito tempo, então passa a tarde lendo sobre a história do reino de Beit Lich, que foi fundado há 511 anos. Segundo ele se recorda, Tiera disse que o declínio da glória aconteceu 500 anos atrás, um evento onde várias pessoas desapareceram. Shin acha que o fato dos jogadores sumirem quando saem do jogo pode ser a causa dessa confusão, até que ele encontra um livro com as raças desse mundo e nota que são as
as mesmas do jogo. Enquanto isso, Barlux lidera uma reunião sobre a morte do Skullface Jack. Um cavaleiro questiona o fato do executor não ter pego o equipamento do monstro. Então Aus explica que aquele aventureiro não viu nada demais nas armas. Um velho comenta que geralmente aqueles que recebem a carta de recomendação não são normais, e Barlux contesta, já que também recebeu. De qualquer forma, a avaliação da pedra confirmou o nível 359 do Skullface, o que eleva ele ao nível King. Portanto, é preocupante pensar que podem ter monstros desse cacife na Floresta do Norte. Por isso, o cavaleiro gostaria de saber mais sobre o equipamento que o Skullface carregava e sobre quem derrotou ele. Barlux lembra que o executor gostaria de se manter em sigilo, mas quanto às armas do esqueleto, o cavaleiro menciona que a espada que voou para dentro do castelo apareceu no mesmo dia em que o Skullface foi derrotado. A lâmina da espada tem cerca de 2 metros de comprimento, feito de uma liga de aço mágico e mithril, além de ser encantada com o feitiço do elemento luz, ou seja, é uma arma comparável à espada que é o tesouro da nação de Beit Lich, e uma vez que provavelmente é um equipamento lendário, não seria inteligente ignorar alguém que derrotou quem empunhava uma arma desse nível. Além disso tudo, existe um grande problema nessa história. Enquanto isso, Shin curte um churrasquinho de gato na praça, até que uma mocinha tigre do povo fera se aproxima. Shin oferece um espetinho pra ela e a garota pega sem cerimônia. Após comer, ela ganha confiança pra se apresentar como Millie. Então Shin também diz seu nome e questiona se a garotinha tem alguém pra levar ela pra casa. Nessa hora, ela aponta pra Wilhelm, que aparece pra um reencontro inesperado. Shin achava que era filha do lanceiro, mas ele explica que é uma das crianças do orfanato da igreja, e como a Millie é danada pra fugir, então ele vive tendo que ir atrás dela. De toda forma, Wilhelm comenta que Millie é bem tímida, por isso se surpreende por ela ter interagido com o rapaz. Falando nisso, a garota se aproxima e pede pro jovem salvar uma raposa na Floresta do Norte, e logo vai embora. Ao deitar no seu aposento, Shin questiona por que Millie pediu pra ele salvar a raposa, mas como não tem nada pra fazer até Shin aparecer, ele resolve dar uma olhada nesse caso. Falando nisso, ele tem uma forma de entrar em contato com a mestra da Tierra, por isso no dia seguinte ele vai direto pro Santuário da Lua. Ao chegar lá, ele pede pra Elfa mandar uma mensagem pra Shin, pedindo pra ela encontrar com ele caso reconheça essa espada que ele tem na mão. Tierra fica impressionada com a arma do nível arcaico, então Shin explica que o nome dela é Lua Azul e pertence a Shin, e só pode ser usada por ela ou por ele, seus criadores, além de pessoas designadas por eles dois. Apesar de parecer poderosa, Tierra acredita que essa espada iria engolir ela, caso a usasse, e Shin acha que o material da arma causa essa impressão. Afinal, ela é feita de liga de Quimera Dita, uma presa do dragão da Morte Negra, uma escama da fera revolta oceânica e uma lágrima de Elementail. Diante disso, Tierra comenta que nada mais pode assustar ela quando Shin aparece com todas essas histórias. Então Shin pede desculpas, mas ressalta que a Lua Azul é a única forma da Shin se lembrar dele. Sendo assim, Tierra aceita ajudar, por isso o aventureiro entrega uma carta mágica que vai alcançar ele, não importa onde ele esteja. Tierra deve mandar pro Shin se tiver notícias da mestra dela, bastando escrever o nome do destinatário e dizer a palavra enviar. Tierra pergunta por que o garoto não manda essa carta direto pra Shin, e ele conta que até tentou, mas que não funcionou nenhuma vez. Por causa disso, ele acaba tendo que provar pra Tierra que essas cartas funcionam. Então ele sai do santuário e a carta chega imediatamente pra Elfa, após ele mandar. A questão é que por algum motivo, essas cartas não podem ser enviadas pra Shin, talvez porque ele não conheceu ela ainda nesse mundo. Impressionada, Tierra pede algumas dessas cartas pra ela, então Shin aproveita que tem várias sobrando e dá algumas pra amiga. Como tá estudando magia, a Elfa gostaria de estudar esse item mágico, então Shin dá 3 delas pra cobrir o valor de envio que ele pediu. Após a partida do aventureiro, Tierra se questiona por que ela não envia direto pra mestra, já que conhece ela nesse mundo. Algum tempo depois, Shin chega na Floresta do Norte em busca da tal raposa, porém uma voz assustadora manda o garoto ir embora dali. Ele sabe que isso é um feitiço de barreira mágica, mas como é resistente à interferência mental, Shin não pode ser atingido por esse feitiço, apesar de que isso não deixa de ser um sinal de que algo tá por vir. Conforme avança a floresta dentro, Shin descobre uma enorme escadaria com um poleiro de pássaro no topo, e no final dela encontra um santuário. Assim que ele chega lá, a voz sombria da floresta desaparece, por isso ele crê que ali é o centro da barreira. Logo ao atravessar o poleiro de pássaro, um estranho som de estalo acontece, e assim que ele entra no santuário, vê a raposa deitada no centro de um símbolo ritualístico. Shin se aproxima e analisa que o filhote de raposa tá envenenado e amaldiçoado, portanto se apressa para evitar a morte do animal. Shin se alegra ao curar um animal, mas entra em estado de alerta ao escutar um barulho estranho. Seu radar indica a aproximação de uma horda de inimigos, que são esqueletos mortos-vivos equipados com armas. É um número bem grande de inimigos, então Shin invoca uma lança com uma mão enquanto segura a raposa com a outra. Assim que o exército inimigo avança, o aventureiro conjura o soco penetrante para destruir metade dos oponentes, e logo em seguida usa sua flor brilhante para derrotar o resto dos esqueletos. Ainda assim, seu radar identificou 2 inimigos logo à frente que Shin não tinha visto, então as 2 estátuas da raposa Kitsune se quebram e revelam 2 Invaded Golem.
de nível 674. A raposa azul atacava com magias de gelo, enquanto a vermelha dominava a arte do fogo. A névoa obscura dessa parte da floresta acabou agindo como um miasma que produziu essas aberrações, e Shin não tem escolha a não ser se livrar delas. Usando as amarras das sombras, ele aprisiona os golems, mas eles liberam miasma dos seus corpos até formar uma cortina de fumaça que afeta a raposa. Logo as bestas tinham se livrado das amarras e atacavam o aventureiro, que mal conseguia enxergar os inimigos no meio dessa névoa. Porém, a raposa aponta para o círculo mágico onde ela estava, e ao correr para o centro dele, Shin descobre que a névoa não invade esse símbolo, além dele revelar a localização dos inimigos. Assim que os monstros avançam mais uma vez, Shin invoca o arco de amarras para prender eles enquanto acaba com a luta usando um ataque cataclísmico. A morte das criaturas levou a névoa embora, então a raposa pula no humano que salvou ela. Ao analisar o animal, Shin descobre que é um Elementsale de nível 211, um dos monstros mais poderosos no The New Gate, mas que deveria parecer um humanoide ou uma raposa gigante, ao invés de um pequeno filhote. De toda forma, Shin aproveita para adotar a raposinha, que já tá grudada no rapaz de tão agradecida. Com um novo pet na cabeça, Shin reflete que nunca tinha visto no jogo golems afetados por miasma e um Elementsale filhote, e espera que isso pode ser uma dica de como voltar pro seu mundo. Enquanto isso, Shin recebe uma carta mágica a pedido do seu mestre. E galera, dá bastante like aí embaixo e comenta para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!